o próximo painelista, o diretor-geral do Instituto de Pesquisa e Estratégia Económica do Ceará, o senhor João Mar França. Por favor, tenha bondade. Obrigado a todos que estão participando aqui do evento, agradecer ao André Portela, a Gabriela, pelo convite desse seminário, que é extremamente importante, um tema muito relevante para políticas públicas e para os governos estaduais, municipais, enfim. Então, eu vou iniciar aqui compartilhando aqui minha apresentação. Todos estão podendo ver? Sim. Ok? Deixa eu colocar aqui no módulo de apresentação. Só um segundo. Pronto. Então, o tema específico, falar da avaliação executiva, e aqui no meu caso, nessa minha apresentação, eu vou falar da experiência do CAP, que é o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas, que está no IPES, e todo esse processo desde 2018 até agora, que nós estamos aqui no Estado nessa interação com as diversas secretarias de Estado, num processo de avaliação executiva de suas políticas públicas. Então, para situar um pouco, o CAP, como eu já falei, ele está dentro do IPES, foi criado através de uma portaria em 2018, então é um processo bem recente. Essa experiência tem pouco mais de 3 anos. E, assim, uma grande novidade, eu acho um grande diferencial que nós estamos fazendo aqui em relação a outros estados aqui do Brasil, é que no CAP ele é formado essencialmente por grupos de pesquisa acadêmica. Então, são professores que estão na universidade, principalmente da área de economia, mas tem de outras áreas também, e que interagem com o poder público nesse processo de avaliação. Então, basicamente, são grupos de pesquisa que atuam dentro do nosso Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas. Quais são as atribuições do CAP? Essa portaria de 2018, ela estabelece uma série de atribuições, as principais, o monitoramento e avaliação de políticas públicas, a parte de análise de dados, e aqui, além de um grupo de pesquisa que está lotado no CAP, ligado especificamente a essa parte de avaliação de políticas públicas, tem um outro grupo que é coordenado pelo cientista-chefe de dados, que trabalha toda essa parte de análise de dados, e aí é um foco mais econômico. Inclusive, o trabalho principal agora tem sido em termos de notas fiscais eletrônicas. E, além disso, o CAP também tem a função, que eu acho também extremamente importante, de disseminar essa cultura de avaliação, de monitoramento dentro do Estado, a partir de uma série de cursos de capacitação para técnicos e gestores. Então, eu acho que ele foi bem amarrado à estrutura do CAP, é uma estrutura muito enxuta, ela é formada basicamente só por pesquisadores da universidade, num programa bem maior que o Estado tem hoje, o Estado do Ceará, de interação da universidade com a academia, com o governo. São hoje 17 cientistas-chefes que estão espalhados nas várias secretarias de Estado, e no IPES está, como eu falei aqui nessa apresentação, o cientista-chefe de dados. Então, toda essa parte de análise de dados é com ele, e tem um outro grupo ligado à parte de avaliação de políticas públicas. No nosso caso aqui, a gente vai se deter à avaliação executiva. Então, o CAP ele trabalha com avaliação de projetos, trabalha com avaliação executiva e trabalha com avaliação de impacto. Inclusive, na avaliação de projetos, também tudo construído de maneira institucional, tem um decreto do governador de 2019, em que todos os projetos que são submetidos ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza
passam por essa avaliação do CAP antes de irem para frente, antes de irem para um conselho para serem discutidos e ocorrer uma deliberação. Mas eu não vou me deter nas avaliações de projetos, nem vou me deter nas avaliações de impacto, vou me deter aqui nessa apresentação exclusivamente no CAP, enquanto realizando essas avaliações executivas. Então, por que a avaliação executiva? Então, aqui eu faço também um parêntese. Em 2018, antes até já aqui no IPES a gente já pensava nesse processo de implantação do CAP, já tinha a portaria estabelecendo o CAP. Nós fomos fazer uma visita ao Espírito Santo, na época eu e a diretora de Estudos de Gestão Pública, Marília Firmiano, e a gente teve um contato com o Instituto Jones dos Santos Neves, que inclusive o Pablo está aqui para fazer uma apresentação, a Gabriela Lacerda, na época, era presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, e foi lá que a gente teve o primeiro contato com a avaliação executiva. Então, esse processo que a gente trouxe aqui para o Estado do Ceará, claro, com alguns detalhes específicos ligados ao Estado, mas fica aqui o registro, o agradecimento dessa parceria que a gente teve com o Instituto Jones dos Santos Neves. Então, a avaliação executiva é importante, porque ela já é hoje uma referência em diversos países. Aqui eu estou citando Estados Unidos, Chile, Colômbia, México, mas vários outros. A grande vantagem da avaliação executiva é essa questão de ela promover um retrato de programas de uma maneira rápida, pouco tempo e com baixo dispêndio de recursos. Praticamente só dependemos de dados administrativos. Então, se tudo funcionar num cronograma perfeito, algo em torno de 3, 4 meses, você consegue concluir a avaliação executiva de uma determinada política pública, e ela é uma porta de entrada para outras avaliações, porque, é claro, sabemos que o importante, no final das contas, é ver se aquela política pública tem algum impacto, qual o impacto que ela está gerando para o público beneficiário. Mas antes de você entrar numa avaliação de impacto, é importante passar por uma avaliação executiva. Hoje eu tenho muito claro essa compreensão que, se a política pública é mal avaliada em termos dessa avaliação executiva, ou seja, ela não está sendo implementada de maneira correta, nem adianta gastar dispêndio de recursos, gastar tempo para fazer uma avaliação de impacto. Certamente o resultado não vai dar positivo e pode nem ser a culpa do desenho da política, e sim a sua implementação que foi equivocada. Então é importante passar por essa avaliação executiva primeiro, antes de chegar na avaliação de impacto. O CAP, qual o modelo de avaliação executiva que a gente utiliza? Aqui eu estou me referindo aqui ao modelo 1, baseado num artigo importante do Banco Mundial de 2013, em que ele falava exatamente sobre planejamento, monitoramento e avaliação métodos, e uma discussão de qual o método melhor que deve ser aplicado para determinado país. E no nosso caso, olhando essa literatura, nós optamos pelo modelo 1. Por quê? Porque é um modelo que tem um roteiro já padronizado, ele é organizado em eixos e questões, então facilita muito essa interação com a própria secretaria, que tem a política pública lá na ponta, onde ela está executando. E também ele é adequado, no próprio artigo fala sobre isso, ele é adequado quando a oferta de especialistas ainda é limitada. Então, mesmo aqui no CAP, quando a gente tem um grupo de pesquisa ligado a essa parte de avaliação, mas é um grupo formado por 8, 9 pesquisadores. Então, se você imaginar o contexto de um Estado e a quantidade de políticas públicas que teriam que ser avaliadas, então a gente ainda tem uma oferta limitada nesse sentido. E também estabelece como eu falei já, um formato bem padronizado, e isso tem sido muito bom na interação com as secretarias. Eles têm aprovado esse modelo de avaliação que a gente leva na discussão, com os eixos, com as questões. Há essa interação muito importante com as secretarias. Isso também foi uma lição importante. Eu me lembro sempre uma frase da Gabriela Lacerda, lá no Espírito Santo, falando disso, que sem a parceria com a secretaria, sem o entendimento deles do que é da importância de uma avaliação
e do que a gente está querendo propor e de quais os resultados que isso podem levar, isso não iria funcionar bem. Então, essa interação está funcionando muito bem, e um dos motivos pode ser esse também, um modelo que nós estamos adotando, que foi de fácil compreensão e ajudou muito nessa interação com os gestores. Falar aqui bem rapidamente, aqui todos conhecem os principais eixos de uma avaliação executiva. Aqui eu estou usando aqui os que a gente está aplicando aqui no estado do Ceará. Claro que pode ter alguma variação de uma experiência para outra, mas os nossos eixos são o propósito e a concepção da política, planejamento e desenho lógico. Olhamos a parte de gestão, a execução e a gestão, que aí tem muito a ver também com a implementação da política pública. Se aquele projeto que já está em andamento, ele prevê um monitoramento e uma avaliação de resultados, e se há uma percepção dos beneficiários, algum tipo de interação com os beneficiários para saber qual é o feedback que eles estão dando em relação àquela política pública, à execução daquela política pública. Então, são esses 5 eixos que são avaliados. As etapas de aplicação começam com uma inicialização, e nesse sentido há uma primeira reunião do grupo aqui do CAP, o grupo de pesquisa do CAP, que hoje ele é coordenado, o CAP ele é coordenado pelo professor Ricardo Pereira, que é diretor de estudos econômicos do IPES, mas o grupo de pesquisa especificamente é coordenado pelo professor Fabrício Liares, que é da pós-graduação em economia do CAEM. Então, vai esse grupo, geralmente o Ricardo Pereira vai representando institucionalmente o IPES, e o Fabrício como coordenador do grupo de pesquisa, o Fabrício Liares, e há essa reunião inicial com a secretaria, e a partir daí é demandado uma série de dados da secretaria, dados administrativos ligados àquela política pública, e a partir dessa coleta de documentos é feito um primeiro relatório sobre a política pública, e aí uma parte importante, que eu gosto sempre de destacar nessa avaliação executiva, é a interação com a secretaria. Eles participam em todas as fases, e quando o grupo do CAP, o Centro de Análise de Dados e Avaliação de Políticas Públicas do IPES, produz o primeiro relatório, ele volta para a secretaria, que é o que a gente chama de devolutivo. Então, a secretaria olha todo o relatório, faz alguns comentários, pode fazer algumas críticas, algumas sugestões. Esse relatório volta de novo para o grupo de pesquisa, e aí ele é finalizado e apresentado para o conselho ligado às políticas de combate à pobreza, de diminuição de desigualdade. Então, são etapas, é um ritual que a gente faz sempre com todas as secretarias envolvidas na avaliação executiva. Aqui eu vou apresentar aqui rapidamente digamos assim, o nome das políticas públicas que já foram avaliadas. Um ponto importante é que nesse primeiro momento do CAP, que foi criado em 2018, nós optamos em analisar políticas públicas ligadas exclusivamente a combate à pobreza. Então, todas essas políticas públicas que eu vou elencar aqui para quem está nos assistindo, são políticas financiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza e que são deliberadas num conselho, que é o Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social, que é presidido pelo secretário de Planejamento, o professor Mauro Filho. Então, em 2018 e 2019, avaliamos a Bolsa Social, agentes de leitura, entre parênteses está a secretaria que é responsável pela política pública. Bolsa Social é a Secretaria de Ciência e Tecnologia, do Estado do Ceará, agentes de leitura é a Secretaria de Cultura, agentes rural, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Avance, também da Secretaria de Ciência e Tecnologia, inclusive o Avance, ele está agora num processo de avaliação de impacto, ele já passou por uma avaliação executiva em 2019 e agora entrou num processo de avaliação de impacto. E aí, vou seguindo aí, Praças Mais Infância, Brinquedopraça e Brinquedocreche, que é da Secretaria de Proteção Social, Prêmio Escola Nota 10, da Secretaria de Educação. Em 2020 e 2021,
foram essas políticas públicas que foram avaliadas. Eu não vou aqui também elencar todos para não ficar muito cansativo, mas destaco aqui, por exemplo, o primeiro passo, que é uma política importante de trazer o aluno do ensino médio para uma experiência profissional dentro do setor público, então ele passou por uma avaliação executiva. E, atualmente, em 2021, nós estamos com 3 políticas públicas no processo de avaliação executiva. O Cartão Mais Infância, que é uma política pública de transferência de renda para famílias vulneráveis, com crianças até 6 anos de idade, então é um olhar para a primeira infância. Hoje o Estado do Ceará está com 132 mil famílias beneficiadas por essa política pública. Há uma transferência de renda para cada família no valor de R$100 para complementar o Bolsa Família. E, além disso, essas famílias têm prioridade numa série de outras políticas públicas do Estado. Então, esse Cartão Mais Infância, ele vai iniciar agora uma avaliação executiva, o Bolsa Estágio da Secretaria de Proteção Social e o programa Mais Nutrição da Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Aqui eu vou falar aqui um pouco das nossas experiências. Primeiro, que eu já tinha citado, por que essa opção em privilegiar as políticas públicas financiadas pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Primeiro, as características do Estado do Ceará, para quem não conhece, ainda é um estado que tem uma pobreza muito elevada, extrema pobreza, índices de desigualdade muito, muito elevados, acima da média nacional. Então, olhar esse tipo de política pública é muito importante, e a necessidade de aprimorar a sua eficiência. E também essas políticas públicas que têm que serem aprovadas por esse Fundo Estadual de Combate à Pobreza, elas têm um desenho todo próprio, que facilita muito esses processos de avaliações. Os projetos já vêm padronizados, há uma gerência executiva do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que olha outros detalhes do projeto, tem um conselho que eu falei, que é o CCPIS, o Conselho Consultivo de Política de Inclusão Social, que delibera sobre essas políticas. Então, há todo um desenho institucional, um arcabouço institucional muito bem estabelecido, inclusive é esse conselho que designa ao IPES quais são as políticas públicas que vão passar por avaliação executiva e por avaliação de impacto. Então, todas essas avaliações executivas que eu apresentei, esse conselho deliberou ao IPES que fizesse essa análise. Já os projetos, não, todos os projetos que vão para esse conselho têm que passar antes pelo CAP. Então, visão geral, para fechar aqui minha apresentação, a visão geral da experiência do CAP-PES, estou falando especificamente das avaliações executivas. Tem toda uma experiência que a gente já adquiriu nas avaliações de projetos também, e estamos iniciando também agora de impacto. Mas na executiva, sobre os projetos, alguns aspectos estão bem consolidados. Aí eu falo de uma maneira geral. Vocês viram que foram ao todo 12 avaliações executivas que já fizemos e 3 em andamento. Então, consolidado. Pois não. Os projetos e programas são bem desenhados para resultados, são bem alinhados com o planejamento estadual e apresentam o desenho identificado em matriz de marco lógico. Então, isso aí é uma coisa positiva. Precisam melhorar na parte do diagnóstico do problema, precisam melhorar na parte de desenho para uma avaliação de impacto. Muitos desses projetos não têm sequer uma previsão de avaliação de impacto e ausência de instrumentos para mensurar a percepção de beneficiários. Na questão do método que a gente utiliza, eu falei do método 1, esse formato padronizado e roteirizado está facilitando muito a interação com as secretarias e os gestores, mas a gente ainda precisa aumentar a aderência das questões a especificidades da área social e também um maior incentivo para que cada vez mais haja essa colaboração de técnicos e gestores nesse processo. Por fim, quais são as considerações finais? Então, eu acho que a gente tem que avançar mais nesse desenvolvimento de uma cultura de monitoramento e avaliação. É importante que o gestor entenda que a avaliação não é uma punição,
mas sim uma oportunidade de melhorar, de aprimorar a eficiência das políticas públicas. Ainda temos que avançar em como utilizar o resultado dessas avaliações em termos de orçamento, em termos de aprimoramento dessas políticas públicas. Então, é feita a avaliação executiva, tem um diagnóstico, então como isso avança no sentido de melhorar a política pública e como ela vai ser utilizada em termos de orçamento futuro do Estado. Uma questão que a gente vem discutindo muito com o CLIA, temos esse acordo de cooperação com o CLIA, o André Portela, a Gabriela, a Alice, a gente vem conversando muito sobre o que o Estado do Ceará ainda precisa avançar, e é nessa questão de um sistema institucional de avaliação de políticas públicas. A gente tem uma coisa ainda muito focalizada na área de combate à pobreza, no Conselho Consultivo de Política de Inclusão Social, mas a gente precisa colocar isso de uma maneira mais geral para todo o Estado. E, por fim, corrigir ainda lacunas na produção de informações necessárias para as avaliações. A gente, quando vai conversar com a secretaria, algumas secretarias ainda têm muita dificuldade de informações, de dados, e sem dados a gente não consegue fazer uma boa avaliação. Então, agradeço aqui pelo tempo, acho que ficou ali um pouquinho no limite, mas é importante compartilhar com todos essa experiência do Ceará no maior detalhamento possível. Fica à disposição para qualquer comentário. Obrigado.